Olá, nessa aula vamos dar continuidade ao nosso curso falando um pouco sobre controle de fluxo e sobre operador ternário. Para isso vamos criar uma nova classe, clique com o botão direito no pacote src, Java Class, controle de fluxo, vamos colocar controle de fluxo 1. Não é um nome muito bonito, mas por enquanto vai servir. Lembre-se do comando de atalho, psvm, pressione Tab, e já temos o nosso método public static void main pronto. Então a primeira coisa que nós vamos falar sobre o controle de fluxo são as estruturas condicionais if e else. Você provavelmente vai utilizar if e else mais do que qualquer outra coisa no seu código quando você estiver desenvolvendo, porque são as estruturas condicionais que fazem o sistema obedecer às regras de negócio que o cliente solicita. Então a sintaxe para um if na linguagem Java é você digitar a palavra if e parênteses. Dentro desse parênteses você precisa de um valor booleano. Não importa se você está pegando uma variável, se você está fazendo uma comparação, ou se você apenas digitar o valor literal. Em seguida você abre chaves. Então o primeiro ponto aqui é, se você tiver apenas uma instrução de código, você não precisa utilizar as chaves. Por exemplo, vamos colocar uma mensagem, entrou no if true. Ctrl Shift F10 para compilar o código, executar. E ele entrou no if. Se colocarmos if false, executarmos novamente, Shift F10, ele não imprimiu nada porque ele não entrou. Se você tiver apenas uma instrução de código, você não precisa colocar as chaves. Porém, é uma boa prática colocar as chaves porque o código ele fica mais legível para você e para outras pessoas que vão dar manutenção nele. Então lembre-se, o resultado da operação precisa retornar true ou false aqui dentro dos parênteses logo após o if. O if ele sempre vai entrar dentro do bloco de código quando isso daqui for verdadeiro. Então, se dentro do parênteses a instrução for verdadeira, significa que ele vai executar esse bloco de código. Então, vamos criar uma variável aqui. Lembra do nosso último exemplo? Entidade recebe 20. Int float salário recebe 2.000. Então, se eu fizer uma comparação aqui, se idade for maior do que 18, significa que ele entrou no clube. Vamos executar esse código, Shift F10. Então, o resultado dessa expressão retornou true. Lembre-se, você só pode fazer comparação de tipos de variáveis comparáveis. Você não pode, por exemplo, fazer esse tipo de comparação. Se idade for maior ou igual a true, ou idade for igual a true. Porque não tem como você comparar um número com um valor literal booleano, verdadeiro ou falso. Então tome cuidado na hora de você colocar instruções aqui dentro para que os tipos das variáveis sejam sempre comparáveis. Se eu tentar colocar apenas if idade, eu vou ter um erro de compilação. Porque o Java ele não sabe o que eu quero dizer com idade. Isso aqui não vai retornar um valor booleano para mim. Então, o próprio IntelliJ está falando que é requerido um valor booleano e foi encontrado um int. Para a prova da certificação, você precisa estar atento que muitas vezes eles vão fazer algumas pegadinhas. Por exemplo, eles vão criar
uma variável booleana, por exemplo, C recebe falso. E vão colocar aqui C igual a true. Então você vai pensar, por um momento, se você não prestar atenção, você vai pensar que ele está fazendo uma comparação. Perguntando, C é igual a true? Vamos executar esse código. E ele entrou dentro do if. Por que ele entrou dentro do if? Porque aqui nós não estamos fazendo uma comparação, nós estamos fazendo uma atribuição. Então lembre-se, a primeira coisa que o Java vai fazer é executar esse código dentro do if. Logo em seguida, ele vai fazer a comparação, verificar se o valor é verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, nós declaramos C recebendo o valor booleano falso. Só que aqui dentro do if, em vez de nós fazermos uma comparação para verificar se ele é falso, nós estamos atribuindo um novo valor true. Então a primeira coisa que vai acontecer é C recebe true, if true, então entrou no clube. Então o que nós devemos fazer é tomar cuidado na hora de verificar a instrução. Se fosse dessa forma, se C for igual a true, o resultado seria diferente, porque eu estou fazendo uma comparação, estou perguntando, ó, o valor da variável C é verdadeiro? Nesse caso não, porque ele foi inicializado com false. Outra coisa também que nós devemos ver, se tratando de estruturas condicionais, é que sempre que temos uma condição, temos uma possível não condição. Então, por exemplo, se a idade for maior ou igual a 18, significa que ele pode entrar no clube. E se não for, else, significa que ele não pode entrar no clube. Repare que quando nós temos uma estrutura condicional if-else, o else nós não colocamos nenhum tipo de parênteses ou nenhum tipo de comparação. É apenas else, porque o compilador ele não é tão inteligente, mas ele é inteligente ao ponto de saber que se esse cara aqui não for verdadeiro por algum motivo, significa que eu devo executar a instrução do else. Então, se a idade for maior ou igual a 18, execute esse bloco de código. Se não, execute este outro bloco de código. Vamos colocar aqui, por exemplo, a idade para 15 e executar novamente. Shift F10. Significa que ele não pode entrar porque a idade é 15. Mas em diversos momentos também nós vamos ter mais de duas opções. Por exemplo, imagine que nós estamos querendo classificar um ranking de tênis, baseado na idade. Então, por exemplo, você quer verificar se o estudante ou se o participante ele tem idade. Vamos pensar aqui. Vamos criar uma pequena regra de negócio. Se a idade for menor do que 15, significa que ele vai participar de uma categoria infantil. Se a idade for maior igual a 15 e a idade, vou colocar já no comercial, idade for menor igual a 18, ele está na categoria juvenil. Se não, se a idade for maior do que 19, na verdade vamos menor do que 18, e aqui a gente põe maior igual a 18. Significa que ele está na categoria adulto. Então você repara que nós temos três condições, ou seja, nós vamos precisar de pelo menos 3 if. Então o primeiro if nós podemos fazer de forma simples. É só fazer a verificação se a idade for menor do que 15.
Se a idade for menor do que 15, significa que ele está na categoria infantil. Quando você tem uma outra condição, se não se, então repare aqui, if, se ele estiver na categoria infantil, se a idade dele for menor do que 15, ele está na categoria infantil. Se não, se a idade for maior ou igual a 15 e menor que 18, significa que ele está na juvenil. Então, do mesmo jeito que nós acabamos de falar, se não, se. Então você coloca um else na frente do if, e toda vez que você ver um if, você precisa colocar uma comparação entre parênteses, ou um valor que retorne booleano ou um valor booleano. Se não se idade for maior ou igual a 15, lembre-se do i comercial duplo, e idade for menor do que 18, abre parênteses novamente, salt, digite salt, aperte tab, categoria juvenil. A última instrução você não precisa fazer uma comparação. Se você quiser, você pode colocar else if idade for maior ou igual a 18. Porém, o compilador ele já sabe, se não for nenhuma dessas duas opções, significa que é a terceira opção. Então, colocar isso daqui é redundante. Então, nós podemos apagar e utilizar somente o else e colocar aqui categoria adulto. Vamos executar, Ctrl Shift F10. Então está na categoria juvenil, porque ele tem 15 anos e se a idade for maior ou igual a 15 e a idade for menor que 18, significa que é juvenil. Vamos colocar 18 aqui, Ctrl Shift F10. Nós temos categoria adulto impressa aqui no else. Então lembre-se que todas as vezes que você utilizar a instrução, o comando if, mesmo que seja um else if, você precisa colocar parênteses e um valor, uma comparação que retorne booleano. Então nessa aula, para não complicar muito, vamos apenas fazer uma mudança. Ao invés de imprimir o valor, vamos armazenar dentro de uma variável do tipo string. String categoria. Categoria recebe infantil. Vamos duplicar essa linha, Ctrl D, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl V. Juvenil adulto. Agora nós podemos utilizar apenas uma instrução de system out.println com a categoria. Shift F10. Nós temos a categoria adulto. Então veja que a gente economizou bastante linha fazendo atribuição para uma variável do tipo string. Agora, repare, eu apaguei esse último else e nós temos um erro de compilação. Esse erro de compilação acontece porque todas as vezes que você declarar uma variável local, ou seja, uma variável que está dentro de um método ou dentro de um bloco de código, essa variável local ela precisa estar inicializada. Por que se eu deixar o valor aqui, eu não tenho erro de inicialização, de compilação, perdão? Porque não importa o que aconteça quando chegar nessa linha, a categoria vai estar inicializada.
Então nós temos aqui if, else. De qualquer forma, essa categoria, essa variável categoria vai ser inicializada com algum valor. Porém, quando eu apago a instrução else, o compilador sabe que eu estou deixando uma brecha, e essa brecha significa que pode acontecer da categoria não ser inicializada. Então, nesse caso, como nós mostramos aqui, a categoria não vai ser inicializada. Por quê? Porque ele vai perguntar, idade menor que 15? Não, é 18. É maior ou igual a 15 ou menor que 18? Não. Significa que quando chegar nesta linha aqui, a variável categoria não foi inicializada. Então, na verdade, não é porque a variável é 18. Se nós mudarmos para 15, ele ainda vai entrar no if, vai ser inicializado, porém, existe a possibilidade. E se existe a possibilidade, o compilador ele vai reclamar com você e não vai deixar você compilar esse código. Então lembre-se, todas as vezes que você declarar uma variável local, a variável local precisa estar inicializada antes de ser utilizada. Se o compilador tiver um pingo de dúvida de que essa variável não foi inicializada, ele não vai deixar você compilar o código. Para resolver isso, nós poderíamos inicializá-la dessa forma. Vamos voltar ao código. Então, na próxima aula nós vamos fazer um pequeno exercício sobre controle de fluxo utilizando o if else.